Olá, turma. De volta aqui, trabalhando um pouco mais sobre as funções afim. Hoje a gente vai aprender sobre representação gráfica. Nós sabemos que toda e qualquer função, considerando um certo domínio, um certo contradomínio, ela apresenta o que nós chamamos de representação gráfica, que na verdade são os pontos, né, que representam a função. São os pontos, as coordenadas x e y, que representam a correspondência entre as grandezas, ok? E aí, geralmente, para representar graficamente, nós usamos como suporte o plano cartesiano. Lembrando que o plano cartesiano é um plano formado por dois eixos perpendiculares, eixo x e eixo y, ok? Com respeito às funções afins, o que é verdade? Toda e qualquer função afim de domínio real e contradomínio real tem como representação gráfica uma reta. Obviamente que a inclinação dessa reta vai depender dos coeficientes dessa função. E aí, para ser mais claro, se o coeficiente A, se a taxa de variação for positiva, essa será a inclinação da reta. Ou seja, percebam que o ângulo formado pela reta e pelo eixo x ele vai ser um ângulo agudo. Então, sempre que a taxa de variação for positiva, sempre que o A for positivo, essa vai ser a inclinação da reta, ok? Que nós chamamos no popular de função crescente, ok? A partir do crescimento em x, nós teremos também um crescimento em y. E aqui, por exemplo, nessa função, f de x igual a 2x mais 3, uma função afim. Identificando aqui os coeficientes, o a é 2 e o b é 3. Então percebam que a representação gráfica dessa função é dada dessa forma. Nós usamos aqui um software chamado GeoGebra, que vocês devem conhecer, que é um software utilizado na construção de gráficos de função, né, na parte de álgebra. E aí, no GeoGebra, você digita a lei de formação, f de x igual a 2x mais 3, e ele vai reproduzir para nós esse gráfico. E aí percebam que algum desses coeficientes ele já aparece explícito na representação gráfica, que é o b. Como vimos na aula anterior, no vídeo anterior, o b é a interseção da reta com o eixo y. Então percebam que o b, sendo 3, significa dizer que vai ser a interseção do gráfico com o eixo y. Tá massa? E aí, como A é positivo, percebam que a inclinação da reta ela segue observando o ângulo entre a reta e o eixo x como um ângulo agudo. Então essa vai ser a inclinação da reta, essa vai ser a representação gráfica dessa função. Obviamente que há mais pontos nessa reta, até porque numa reta há uma infinidade de pontos. E aí é importante que vocês entendam que cada ponto que esteja nesse gráfico, cada ponto que esteja nessa reta, cada ponto que esteja nessa função, obedece à lei de formação. Tem que obedecer à lei de formação. Ou seja, f de x igual a 2x mais 3. Ok? Só que nós poderemos ter uma inclinação desse tipo. Ou seja, se a taxa de variação for negativa, se o A for negativo, essa vai ser a representação gráfica da função. Ok, turma? O ângulo formado pelo eixo x e pela reta, no sentido anti-horário, vai ser um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo entre 90 e 180 graus. Ok? E aí, como exemplo, a gente pegou aí essa função f de x igual a menos 3x menos 2. Percebam que o a é menos 3 e o b é menos 2. Sendo a taxa de variação negativa, então essa vai ser a inclinação da reta. Esse vai ser seu gráfico. E aí o valor de b, como já sabemos, vai ser o ponto de encontro da reta com o eixo y. E aí percebam que ele toca realmente o eixo y no valor menos 2. Então, turma, em suma, para cada função afim de domínio real, nós temos a sua representação gráfica. E aí, em se tratando das funções afim, o gráfico vai ser sempre uma reta. E quem vai dizer a inclinação é o valor de A. A positivo, inclinação com ângulo agudo. A negativo, inclinação com ângulo obtuso. Ok? Então vejamos.
Trazendo mais um problema, turma, em destaque, um problema que remete à ideia de aplicação, à ideia de contextualização. Perceba que um problema diz o seguinte: o treinamento físico, na dependência da qualidade e da quantidade de esforço realizado, provoca, ao longo do tempo, aumento do peso do fígado e do volume do coração. De acordo com especialistas, o fígado de uma pessoa treinada tem maior capacidade de armazenar glicogênio, substância utilizada no metabolismo energético durante esforços de longa duração. De acordo com dados experimentais realizados por Turner e Dumler, existe uma relação linear entre a massa hepática e o volume cardíaco de um indivíduo fisicamente treinado. Então percebam que nesse trecho do enunciado, ele já diz claramente que ele vai relacionar duas grandezas variáveis, ok? Ele vai relacionar a massa hepática ao volume cardíaco do indivíduo, ok? Ou seja, para uma determinada massa, nós teremos um determinado volume. E ele revela ainda, nesse trecho, que essa relação ela vai ser linear. E aí nós aprenderemos, turma, que nesse tipo de contexto, nós já temos aí caracterizada a função afim. Sempre que ele falar que o modelo, que a relação, que o crescimento ou decrescimento, que a correspondência vai ser linear, esse adjetivo linear, em outras palavras, afirmará que a função que servirá de modelo será a função afim, ok? Então já fiquemos atentos com relação a isso. Nesse sentido, essa relação linear pode ser expressa por onde Y representa o volume cardíaco em mililitros, em ml, e X representa a massa do fígado em gramas. Então ele está substituindo a massa, aliás, o volume, ele está representando pela letrinha Y, como a gente já é habituado a fazer, e a massa do fígado pela letrinha X, ok? Então ele vai relacionar Y com X, volume com massa. A partir da leitura do gráfico abaixo, afirma-se que a lei de formação linear, que descreve a relação entre o volume cardíaco e a massa do fígado de uma pessoa treinada, é Y igual a AX mais B. Ou seja, na verdade ele reforça, ele ratifica aquilo que o próprio enunciado já havia declarado. Se essa relação entre as grandezas é linear, então implicitamente nós deduzimos que a função será a função afim. E aí ele ratifica aí no final, trazendo aí a lei de formação, ok? Um problema que tem, que lembra, né, turma, os problemas que geralmente aparecem nas avaliações externas, no Enem, que é um problema que contextualiza, de um enunciado maior, mas que no final das contas nos submete ao conceito fundamental da teoria que está sendo abordada. E aí, nesse caso, a teoria é a teoria de funções, em particular a função afim. Então percebam no gráfico que nós temos o volume em função da massa, ou seja, para uma determinada massa nós temos um determinado volume. A leitura que a gente já pode fazer nesse gráfico é que para uma massa de 1.400 gramas nós temos um volume cardíaco de 745 ml, enquanto que para uma massa de 2.000 gramas nós temos um volume de 1.315 ml, ok? Então são esses pontos aí explícitos no gráfico que me dão essa leitura. E aí ele pede que a gente determine a lei de formação da função, ok? Ora, para descobrir a lei de formação, já que a função é afim, a gente precisa determinar os valores de A e B, ok? Geralmente as pessoas correm para encontrar o valor de B no gráfico porque o B ele já aparece explicitamente. É justamente a interseção da reta com o eixo Y. Só que nesse caso, nós não percebemos essa interseção. Então a gente vai ter que usar de ferramentas algébricas, tá certo? Então vejamos, iniciemos pelo A. O A já sabemos, é a taxa de variação da função, ou seja, ΔY sobre ΔX. Nesse caso, variação do volume pela variação da massa. E aí os pontos que a gente vai pegar são os pontos que já tem no gráfico. 1.315 menos 745, que é a variação do volume, dividido pela variação de massa, 2.000 menos 1.400. E aí a gente vai chegar a um valor de 0,95. Então 0,95 é a nossa taxa de variação.
E o que essa taxa significa, na verdade, no problema, turma? Se a gente fosse traduzir, contextualizar essa taxa, não simplesmente calcular, porque calcular todo mundo já deve ter aprendido. Mas, na verdade, o que esse 0,95 diz para nós é que a cada 1 grama de massa, nós teremos um aumento de 0,95 ml no volume cardíaco. Então, essa taxa ela vai dizer como essas grandezas vão estar se relacionando. Ou seja, é o segredo de toda função afim, é o valor de A. Agora vamos encontrar o valor de B. Como nós não temos essa interseção, a gente vai recorrer à ferramenta algébrica. Então, a gente vai encontrar B a partir do valor de A, ou seja, a partir da taxa. Percebam que no gráfico, quando a massa é 1.400, o volume é 745, concordam? Então a gente vai retroceder, porque a gente agora vai calcular qual seria o volume para uma massa de 0 grama, ou seja, o valor inicial, massa igual a 0. Só que para a gente retroceder, a gente vai ter que subtrair 1.400, por quê? Porque a gente está partindo dessa massa. Quantas vezes? Aí quem vai dizer é a taxa. Como a taxa é 0,95, ou seja, para cada 1 grama eu aumento 0,95, então, se eu quiser retroceder, eu também vou usar a taxa. E só que eu vou retroceder quantas vezes? 1.400 vezes. Então, o volume vai ser 745 menos 1.400 vezes 0,95. Ou seja, o resultado, fazendo as continhas, 1.500, aliás, menos 585. Então esse é o valor inicial, ou seja, é o valor de B. Significa dizer que para uma massa de 0 grama, nós teremos um volume de menos 585. Que não faz muito sentido nesse problema. Mas, algebricamente, esse vai ser o valor de B. E a gente precisa dele para descobrir a lei de formação. Então essa vai ser a lei de formação da função. 0,95x menos 585. Portanto, a opção correta, letra E. Então é mais um problema, né? Só que nesse caso um problema que é aplicado, né, a outras áreas do conhecimento, e aí ele faz aí uma conexão com a biologia, né, tratando aí de volume cardíaco, tratando de massa hepática, e que, na verdade, por trás desse contexto, nós temos uma linguagem matemática. E a linguagem matemática que ele adotou, que ele escolheu, foi a função afim. Ok, turma? Então a gente espera que vocês tenham compreendido e voltaremos depois com mais problemas.